Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Estamos começando mais um culto na presença do Senhor, na campanha de jejum e de oração por 21 dias. Tema principal, jejum da restauração. E nessa noite eu trago para compartilhar com a amada igreja o tema perdoando e sendo perdoado, que se encontra no livro de Marcos 11, versículo 25. Vamos fazer a leitura. Marcos 11, 25, onde ele nos diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Dentro desse tema, perdoando e sendo perdoado, nós precisamos primeiro compreender o que é acerca do perdão. Amém? Então, quando eu leio esse texto no livro de Marcos, eu tenho que buscar compreender acerca do perdão. E eu trago um outro texto, na qual também peço para você abrir sua Bíblia. Nós estamos estudando a palavra, nós estamos cultuando ao Senhor. E nessa noite, o Senhor também irá falar ao teu coração, porque a mensagem ele já colocou no meu coração. E eu quero também compartilhar com você, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Eu vou ler para que a gente possa dar um contexto para poder a gente compreender acerca do perdão. Mateus 5, 23 e 24. Ele diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Queridos, o que eu quero passar para você nessa noite, na restauração, sobre o perdão. Para que eu possa perdoar e ser perdoado, eu preciso compreender acerca do perdão. Então nós vimos aqui a importância do perdão, que Jesus dá ênfase. Se você for ofertar e se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, ele pede que você vá reconciliar e depois apresente a sua oferta. O que significa apresentar a oferta? Apresentar a oferta é cultuar ao Senhor, é agradecer a Deus por algo que Ele já nos deu. Dizimar, ofertar, cultuar ao Senhor, tudo isso é um reconhecimento acerca daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. A reconciliação não é algo a ser praticado somente entre nós e Deus, mas também para com os nossos irmãos. Que nós venhamos reconhecer que nós precisamos pedir perdão e nós precisamos perdoar. Quando o Senhor nos dá o entendimento acerca do perdão, você vê que é algo tão importante para que eu também seja perdoado, e eu preciso perdoar alguém. 4 coisas o Senhor colocou aqui no meu coração e eu quero compartilhar com você. Dentro desse tempo que nós temos para ministrar essa palavra de jejum, da restauração, e hoje o tema sobre perdão, eu quero que você entenda que quem não perdoa não é perdoado. Então, para que o meu perdão chegue diante do Senhor, aleluia, eu preciso também perdoar. Em Mateus também, no capítulo 6, no versículo 14 e 15, acompanhe, por favor, para dar um contexto. Nesse primeiro ponto aqui, são 4 pontos
que eu quero conversar com você para compreender o perdão, para que eu possa perdoar e também ser perdoado, igual no livro de Marcos que nós lemos aqui. Então, quem não perdoa, não é perdoado. Mateus 6, versículo 14 e 15, diz assim, ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quem não perdoa não é perdoado. Nós acabamos de ler aqui o texto. Então, para que eu possa ter o perdão do Senhor, eu também preciso perdoar. E você pode estar se perguntando, você pode estar dizendo, mas Diácono Delfino, não é fácil perdoar, porque você não sabe a situação que eu vivenciei, a situação que eu vivo. Então é muito difícil para que eu possa perdoar alguém, ou então é muito difícil para que eu possa pedir perdão para alguém. Mas nessa noite nós estamos aprendendo acerca do perdão. Jesus Cristo, ele nos perdoou. E ele nos perdoa. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas para que o meu perdão chegue diante do Senhor, eu preciso tirar do meu coração. Você só vai perdoar alguém se você tirar a mágoa, tirar a frustração, tirar a dor. Você tirar algo que lhe prenda para que você não peça o perdão. Então, eu pedi perdão a Deus acerca do meu passado. Deus me perdoou. Eu pedi perdão para minha família me perdoou. Então, para que o meu perdão chegue diante do Senhor, eu preciso pedir perdão a alguém, ou eu preciso liberar o perdão. Então, querido, você também pode estar dizendo aí no seu coração, você não sabe da minha dor, você não sabe do que eu passei, você não sabe do que eu passo. Mas eu quero dizer algo no teu coração. Eu não sei qual foi a frustração, qual foi a dor, qual foi o momento que alguém lhe fez algo e que lhe magoou, e que você ficou preso e não pediu perdão para essa pessoa, ou você não libera o perdão para essa pessoa. Há circunstâncias em nossas vidas que às vezes nós criamos algo na nossa cabeça, na nossa mente, e diz assim, não, se aquela pessoa vinha me pedir perdão, eu vou perdoar. Mas quando chega um determinado momento, você volta atrás e não perdoa. Então, tem algo no teu coração te prendendo nessa campanha dos 21 dias de jejum, da restauração, e hoje falando acerca do perdão. Peça a Deus entendimento que Ele vai lhe dar. Peça a Deus sabedoria que Ele vai lhe dar. Mas se você não perdoou alguém, se você não pediu perdão para alguém, se você não perdoou, que hoje, nessa noite, estamos tratando acerca do perdão. Peça perdão a Deus, que Deus vai levar o perdão para essa pessoa. Você pode até dizer também, mas Diácono Delfino, eu não tenho como mais pedir perdão nem perdoar, porque essa pessoa já não está mais no nosso meio, essa pessoa já descansou, essa pessoa não está mais viva. Aí eu digo algo para alegrar o teu coração. Você pode não falar com essa pessoa, você pode não ter como mais pedir perdão a ela, mas se você pedir perdão a Deus, eu tenho certeza que no seu coração Deus vai colocar o perdão e Deus vai te perdoar. Amém? Então, nesse primeiro ponto aqui, quem não perdoa não é perdoado. Então, nós precisamos pedir perdão a Deus, para que o nosso perdão também seja perdoado. O perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida de alguém. A reconciliação horizontal determina se a vertical que recebemos de Deus vai permanecer em nossa vida. Ou seja, o perdão vertical entre o homem e Deus, ele existe. Mas o perdão também paralelo, que nós precisamos pedir perdão ao nosso próximo. Então, eu preciso pedir perdão para que o meu perdão chegue diante do Senhor. Eu sei que eu vou ficar repetindo sempre acerca de pedir perdão, de perdoar alguém, mas nós estamos tratando isso hoje. Isso é muito sério, nós acabamos de ler aqui no texto.
de Mateus 5:23, se você for ofertar, se você for cultuar a Deus, e se tiver algo que o teu irmão fez contra ti, então você precisa perdoar esse irmão e você precisa também pedir perdão. Então, é algo que tem que estar no nosso meio, que tem que estar no meu dia a dia. Então eu não posso ofertar, eu não posso cultuar, eu não posso viver a minha vida com Deus se eu não perdoar alguém. Então o perdão tem que existir no nosso meio. Por mais que seja dor, por mais que seja mágoa, por mais que seja algo que aconteceu na sua vida. Se você não liberar o perdão, ou se você não perdoar alguém, você também não será perdoado. Então, no segundo ponto aqui, a falta de perdão é uma prisão. Então, quando você está preso em algo, você não tem como pedir perdão. Então, a falta de perdão é uma prisão. Vamos ler aqui também em Mateus, capítulo 18, versículo 34 e 35. Ele diz assim, ó: irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então, esse versículo que nós acabamos de ler aqui, ele está inserido na parábola do servo impiedoso, que conta ali a história que devia, né? 2 servos deviam ao patrão, e um foi lá e pediu ao patrão, e o patrão foi e perdoou, e depois o outro servo, essa parábola aqui do servo impiedoso, também devia alguém, e o patrão pediu para que ele perdoasse, e ele não perdoou. E ele foi entregue na mão dos torturadores, para que pagasse ao seu patrão tudo que ele devia. Da mesma forma, será assim conosco diante do Senhor. Então, a falta de perdão é uma prisão. E eu preciso ser liberto disso. Além de preso, aquele homem seria torturado como forma de punição. A prática do ministério nos revela que o que Jesus falou em figura nesta parábola é uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Os demônios amarram a vida daqueles que retêm o perdão. Suas torturas aplicadas são as mais diversas: a angústia, a depressão, enfermidade, debilidade física e outros. Aí eu complemento dizendo a falta de perdão é uma prisão. O perdão não faz a outra pessoa correta ou feliz. Ele te faz livre. O perdão te faz livre, o perdão te liberta. O perdão é a limpeza da alma. Então eu preciso perdoar alguém para que eu seja livre. Se eu não peço perdão, eu estou aprisionado em alguma coisa que o inimigo colocou no meu coração para que eu não perdoasse. Eu sei que são casos e casos, com dores, com sofrimento, algo que aconteceu na tua vida, no trabalho, às vezes até com o cônjuge, né, na família, e às vezes até no seu próprio ministério. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Se eu não pedir, a falta de perdão, ela é uma prisão. Então nós precisamos ser libertos. Então perdoe alguém se você está precisando perdoar. Amém? Terceiro ponto. Não há limite de vezes para perdoar. É um texto conhecido, também Mateus 18, 21 e 22. Nós estamos estudando a palavra. É uma campanha de 21 dias de jejum pela restauração. Então, nós estamos estudando aqui, ponto por ponto, acerca do perdão. Então, eu preciso primeiro compreender o perdão, para que eu perdoe, para que eu também seja perdoado. Então, não há limite de vezes para perdoar. Mateus 18, 21 e 22 diz assim, ó: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo,
não até 7, mas 70 vezes 7. Aleluia. Então, certa ocasião, o apóstolo Pedro quis saber o limite de vezes que existe para perdoar alguém. E foi surpreendido pela resposta do Senhor. Não 7, mas 70 vezes 7. Que aqui nos cálculos bem simples, ele dá cerca de 490 vezes que nós devemos perdoar o nosso irmão, o nosso próximo. Então, o que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor quando nós pedimos perdão a Deus? Eu e você, nós erramos, nós pecamos, e nós pedimos perdão a Deus, e Ele nos perdoa. Então, por que nós também não pensamos em perdoar os nossos irmãos por várias vezes? Nesse terceiro ponto aqui, que não há limite de vezes, não há limite. Jesus deixou bem claro para Pedro que ele fez essa comparação aqui, não só de 7 vezes, mas 70 vezes 7, foi justamente para que Pedro entendesse que quantas vezes fosse preciso perdoar o seu irmão, ele teria que perdoar. E para nós, no dia de hoje, não é diferente. Quantas vezes uma pessoa chegar perto de você, perto de mim, e vier nos pedir perdão, nós devemos perdoar. Então, conhecendo acerca do que é o perdão, para que o nosso perdão chegue também ao Senhor e o Senhor nos perdoe, nós precisamos entender isso. Então, tire a amargura do seu coração, tire mágoa, tire as dores do seu coração. Eu sei que é difícil, que é com choro, que é com dor, mas tire isso do seu coração. Não permita que o inimigo coloque obstáculos no seu coração para que você não venha perdoar um irmão. Então, lembre do texto que nós lemos em Mateus 5. Quando você for ofertar, irmão, é cultuar, é agradecer a Deus. Então, quando você for agradecer a Deus, quando você for cultuar a Deus, quando você for entrar na presença de Deus, lembre desse texto. Se o seu irmão fez algo contra ti, então não cultue ao Senhor agora. Não vá cultuar ao Senhor. Não vá agradecer ao Senhor. Não leve louvores ao Senhor. Não ore ao Senhor. Enquanto você não perdoar o seu irmão, o Senhor não vai receber o nosso louvor, o Senhor não vai receber o nosso agradecimento. É isso, esse entendimento que o Senhor nos dá nesse texto. Então, o outro ponto aqui, e o último, que é o quarto ponto, entendimento, dando entendimento, né, para que eu possa entender acerca do perdão, para que eu também receba, né, o perdão do Senhor, o diabo é quem leva a vantagem. Então não deixe que o inimigo leve vantagem sobre a minha vida, sobre a tua vida, não. O inimigo, ele quer levar a vantagem, porque se eu não tiver entendimento acerca do perdão, eu não vou perdoar. Eu vou ficar com o perdão retido. Eu vou estar indo para a igreja, eu vou estar dizimando, eu vou estar ofertando, mas o Senhor não vai receber, porque eu não perdoei ao meu irmão. Porque quando o inimigo ele leva a vantagem, porque eu e você nós estamos presos ainda em alguma coisa. Nós não estamos tendo ainda esse entendimento acerca do perdão. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10 e 11, ele diz assim, ó: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. Isso Paulo dizendo na carta de 2 Coríntios. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Aleluia. Interessante isso aqui, né? Então, para que o inimigo não leve vantagem, para que eu não tenha o meu perdão retido, então eu tenho que perdoar. Porque se eu não perdoar, o inimigo vai estar levando vantagem. E como cristão que nós somos, nós não podemos permitir que o inimigo ele leve vantagem em nada. Porque nós somos mais do que vencedores, assim a palavra nos garante. Então, quando o apóstolo Paulo revela que se deixarmos de perdoar, quem vai se aproveitar da situação é o inimigo, é Satanás mesmo. O adversário de nossas almas. Isso ainda.
quem não ignorava as maquinações do inimigo. Em outras palavras, ele estava dizendo que, justamente por saber como o diabo age na falta do perdão, é que não podia deixar de perdoar. Então, quando eu e você, nós deixamos de perdoar um irmão, deixamos de perdoar alguém, nós estamos dando brecha para que o inimigo leve vantagem. E ele começa a colocar barreiras, obstáculos na minha vida e na tua vida, para que eu e você não perdoe. Então, meus queridos, nessa noite, mais uma noite de campanha, dos 21 dias da campanha de jejum da restauração. E hoje, nessa noite, estamos pregando acerca do perdão. Perdoe para que também você seja perdoado. Então, dentro disso aqui, o perdão não é um sentimento, é uma decisão. E também uma atitude de fé. Já dizemos que o perdão não é por merecimento. Logo, não tenho motivação alguma em minhas emoções para perdoar. Quando eu não estou vivenciando a minha fé, eu estou negando a fé. Então, quando eu não perdoo alguém, o Senhor também não irá me perdoar pelas minhas falhas, pelo meu erro. Então, que nessa noite, através dessa campanha de 21 dias, né, de jejum e de oração, então, nessa noite de restauração acerca do perdão, que é perdoando e sendo perdoado. Então, eu preciso compreender o que o perdão ele nos leva a crer. Nos leva a crer que o Senhor também vai nos perdoar. Mas eu preciso também liberar o perdão. Espero que, por falar muito do perdão, de perdoar, espero que você tenha compreendido acerca dessa campanha que Deus colocou no coração dos nossos pastores. Alguns irmãos já estão ministrando, que é de segunda a sexta-feira. Então você pode se abster de uma refeição, ou quer seja o café da manhã, ou o almoço, ou a janta. E nesse período que você está se abstendo dessa refeição, você apresenta essa campanha de jejum, da restauração, né? Hoje com o tema do perdão, perdoando e sendo perdoado. Então, que essa palavra, que ela ficou no meu coração, e eu queria também transmitir para a igreja, que você possa liberar o perdão, que você perdoe alguém, independente da circunstância. Mas para que o nosso perdão possa chegar diante do Senhor, nós também devemos perdoar. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue lhe dando uma oportunidade de você perdoar alguém. Não deixe para amanhã, não. Faça uso da palavra na qual chegou no seu coração hoje. Se for preciso liberar o perdão hoje, libere o perdão hoje. Jesus está voltando e nós não sabemos o dia e nem a hora. Se esse dia for hoje, se for essa noite, se for essa madrugada, se for amanhã, então como nós não sabemos o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, então libere o perdão hoje, para que o nosso perdão também chegue diante do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando a tua vida, que você possa estar liberando perdão, que você possa perdoar alguém, para que o teu perdão, para que o meu perdão chegue também diante do altar do Senhor. Amém? Fica na graça, fica na paz, que Deus te abençoe e que Deus lhe dê essa oportunidade de você perdoar alguém. Amém? Um forte abraço, que Deus abençoe a nossa vida, a nossa igreja, os nossos pastores e a todos que estão nos assistindo, a todos que estão nos ouvindo. Fica na graça e fica na paz, que Deus continue abençoando a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.